Espero que não aconteça com esse roteiro do PowerPoint que aconteceu com o meu primeiro sermão fúnebre. Era um dia chuvoso, eu tinha chegado ao distrito e simplesmente o vento pegou e meu pequeno sermão naquela época caiu dentro da cova onde a pessoa seria sepultada, né? Mas é sempre uma alegria e uma satisfação vir a essa instituição onde nós vivemos como família precisamente 12 anos. No dia que aqui a gente chegou, um 19 de julho, foi o dia que a gente saiu também. E também a educação dos nossos filhos praticamente ocorreu aqui. Temos um remanescente e uma outra menor que tem sonho, embora goste da escola onde ela estuda, perto de nossa casa. Ela tem o sonho de estudar aqui no Brasil, mesmo gostando de lá. E que você, que é estudante, valorize a sua trajetória. Como diz a senhora White, nós não passaremos por esse caminho uma segunda vez, então aproveitem e façam dele o melhor possível. Como já foi mencionado, este é um sábado especial para nós aqui. Nós tivemos nos dias 12 e 13 de abril a comemoração a programação, lembrança, alusiva aos 150 anos da Organização Adventista em Battle Creek, no mesmo lugar onde foi organizada a Associação Geral. E tivemos uma sequência de palestras de alguns historiadores adventistas e que, se Deus quiser, Ele quer, mas com a bênção de Deus e esforço humano, esses anais deverão estar publicados até o concílio anual desse ano, em outubro. Vai ser um livro fantástico, porque muita coisa que não se conhecia sobre Battle Creek foi trazido ao lume. Eu já participei de várias programações dessa igreja, mas eu não lembro de uma que eu me envolvi tanto emocionalmente com ela do que aquela celebração, que foi maravilhosa, culminando com uma Santa Ceia. Eu gostaria de convidar você, nessa manhã, a retroceder comigo no tempo até o mês de outubro de 1844. Fazia muito frio no noroeste do estado de Nova York. E Carlos Fitch, que alguns o qualificavam como o mais querido e apreciado dos pregadores milleritas, estava na cidade de Buffalo. E 3 grupos sucessivos de pessoas se aproximaram dele para serem batizados. Quando ele batizou o primeiro grupo e já estava voltando, um outro grupo se aproximou e ele teve que voltar. E depois ainda um terceiro grupo. E ele batizou esses grupos de pessoas nas frias águas do lago Erie. E ele já não estava muito bem, e no dia seguinte ele tinha um compromisso de pregação. E ele não vacilou, mesmo com febre muito alta, ele ainda foi cumprir o seu compromisso. Mas o seu corpo não resistiu, e no dia 14 de outubro de 1844, ou seja, 8 dias antes do esperado dia 22 de outubro, ele faleceu. Ele já tinha 3 filhos que haviam falecido, 2 naquele mesmo ano. Mas o periódico millerita chamado Midnight Cry disse que a sua viúva e os 2 filhos remanescentes que estavam em Cleveland, eles não estavam tristes, porque sabiam que dentro de poucos dias Jesus voltaria. E eles aguardavam reunir-se como família naquele dia glorioso em que Jesus havia de voltar. Mas o dia 22 de outubro passou e Jesus não retornou. E muitos perguntavam se os cálculos proféticos baseados nas cronologias de Ferguson e Yale e outros mais, porque o próprio Guilherme Miller disse, eu não inventei,
Eu não inventei cronologia, eu simplesmente peguei as melhores cronologias disponíveis da época. Se os cálculos estavam corretos, por que Jesus não veio? Interessante que eles voltaram a estudar as suas Bíblias. E um grupo, pelo menos um pequeno segmento deles, ao estudar a Bíblia, encontrou uma resposta para o desapontamento. E essa resposta, eles a encontraram em Apocalipse capítulo 10. Em Apocalipse capítulo 10, que é o livro das últimas coisas, nós encontramos algumas expressões interessantes. Por exemplo, vamos ler a partir do verso 8. Apocalipse 10, 8 a 11. Aqui nos diz o seguinte: a voz que ouvi vinha do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui então ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca, doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Se você olhar atentamente, você vai ver que no verso 8 há uma alusão a um livrinho aberto. Que livrinho aberto seria esse? Segundo eles compreenderam que isto era o livro de Daniel, especificamente as profecias de Daniel que dizem que haviam sido seladas e que se referiam ao tempo do fim. Você lembra o texto? Nós não precisamos ir para o livro de Daniel, mas onde é dito assim: sela a profecia desse livro, porque se refere a dias ainda muito distantes. E agora, lá você tem um livro fechado, selado, e aqui você tem um livro aberto. Portanto, eles criam que essa profecia passaria a ser compreendida. Depois diz ali que deveria comer, e na boca o gosto seria como mel. Se você não gosta de mel, imagine aquilo que você mais gosta de comer. Em outras palavras, era muito gostoso. Só que depois de engolir, dentro da boca era a coisa mais horrível possível. Há uma fruta no Oriente chamada durian. Alguns dizem que o cheiro é como o inferno e o gosto como o paraíso. Mas nesse caso aqui se inverte a questão. E no estômago foi horrível. E eles criam que o gosto agradável se referia à expectativa da segunda vinda, Jesus voltaria logo e todos os problemas desapareceriam. E então, a questão de ser amargo, terrível ao estômago, o grande desapontamento. Mas você vai ver que no verso 11 é dito o seguinte: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E aqui, gradativamente foi sendo cumprida ou compreendida uma missão pós-1844 de âmbito mundial. É lógico que os nossos pioneiros não estavam preparados para pensar em uma dimensão mundial, porque, para começar, Jesus voltaria logo. Embora ele não voltou em 1844, eles esperavam que voltasse a qualquer dia. E mais do que isso, eles eram numericamente insignificantes e não tinham recursos. Como é que eles poderiam pensar numa missão em nível mundial? Só que se você for olhar a Bíblia um pouquinho depois, um pouco mais para frente, em Apocalipse capítulo 14, eles encontraram também a primeira mensagem angélica, que foi muito explorada entre os mileritas. E ali dizia o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno.
Sabe que muitas pessoas hoje fragmentam o Evangelho, e principalmente um grupo, não sei se você já ouviu falar, chamado dispensacionalista faz isso. Há um Evangelho para cada período da história. Só que o livro do Apocalipse fala de um Evangelho eterno e não um Evangelho local. E aqui diz, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo. Novamente uma missão mundial. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. É interessante que aqui, pelo menos os pioneiros compreenderam que a pregação deste evangelho eterno não era a mera pregação evangélica que transcorreu ao longo dos séculos, mas é uma mensagem deste evangelho eterno num contexto especial que era a chegada da hora do seu juízo. E que para eles era distinto do dia do juízo, porque o dia do juízo final é só o da segunda vinda de Cristo, depois do verso 14 em diante. Agora, esse processo se desenvolveu em algumas etapas, principalmente 3 etapas, o processo de organização da igreja, até ela assumir um escopo mundial de sua missão. Em primeiro lugar, eles precisavam ter uma mensagem. A pior coisa é quando você vai pregar sem ter uma mensagem, ou vai falar para os outros, você não é convincente. Até uma vez um professor no ensino médio me disse o seguinte, lata vazia faz muito barulho. Então, se você não tem conteúdo, você tem que gritar para o povo escutar. E foi exatamente esse período da não missão, ou que eles criam que já haviam cumprido a sua missão, e alguns chamam, e é chamado tecnicamente de o período da porta fechada, que deu tempo para eles estudarem a Bíblia e compreenderem a verdade bíblica. E nesse processo de estudo da Bíblia, eles descobriram 2 tipos de verdades. Uma são as verdades históricas ao longo da história do cristianismo e que haviam sido olvidadas. Entre elas estava o sábado. E o segundo grupo de mensagens ou de verdades eram as verdades proféticas, que se tornavam verdades pelo cumprimento das profecias, como, por exemplo, o juízo investigativo, que Lutero não poderia ter pregado naquela época como já presente, porque isso dependia do cumprimento profético para chegar. Só que havia uma coisa interessante naquela época. Não é dizer que todos estavam reunidos aqui e nós vamos estudar a Bíblia e vamos chegar todos ao conjunto de doutrinas, ao pacote doutrinário, todos nós aqui. Um estudou ali a questão do sábado, e naquele lugar o sábado estava sendo compreendido. No outro lugar, o santuário. No outro lugar, o dom profético. E precisava de alguém que pudesse integrar isso. E eu creio que Deus usou, entre vários indivíduos, principalmente um que George Knight considera o verdadeiro fundador do adventismo, que foi José Bates. O mesmo indivíduo que na década de 1820 navegou pelas costas brasileiras, vendendo farinha e outras coisas ali, e vendeu o seu navio em Press, em Santa Catarina. E no Museu Baleeiro de New Bedford temos uma coleção de cartas dele escritas dos portos brasileiros. Esse indivíduo ele tinha aquela mentalidade sistemática, aquele indivíduo que não se contentava, ele pegava uma ideia aqui e já agrupava com outra e tal. E um dos livros que, para traduzir o título é muito difícil, mas é Waymarks and High Hips, é a primeira exposição que eu considero onde ele agrupa as verdades dentro de uma estrutura profética, muito interessante. E lógico, depois foi sendo burilado. No meu livro, O Santuário e as 3 mensagens angélicas, que alguns já leram, eu trato dessa questão do período formativo e integrador do sistema doutrinário adventista. Você sabe que Ellen White fala sobre isso. A força da mensagem adventista não é simplesmente uma soma de doutrinas, ou
um conjunto de doutrinas isoladas, mas como uma lança força sobre a outra dentro desse sistema. É lógico que se poderia falar muito sobre isso, mas o tempo não nos permite. Agora, como disse alguém, é perigoso você falar com alguém que tem convicção, porque ele se torna muito persuasivo. E depois de descobrirem essas verdades maravilhosas na Bíblia, que os cristãos haviam olvidado, os nossos pioneiros começaram a desenvolver uma convicção muito grande de que teriam que proclamar a outros. E então ocorreu uma pequena sequência lógica. Tendo uma mensagem, eles começaram a desejar proclamá-la. E no processo de proclamar, precisavam de uma organização que apoiasse esta missão. E o desenvolvimento da estrutura organizacional, ou da estrutura da igreja, ocorreu em duas fases, nos seus primórdios. Eu coloquei ali no slide, se você for ver, um S depois de 1850, que se usa em inglês, mas não em português. Mas, para não tornar muito grande, representando ali a década. Na década de 1850, ocorreu a organização interna das igrejas, que já existiam através da eleição de diferentes funções. Você tinha ali, no caso, diáconos, tesoureiros, etc. E é o que que eu chamo de organização intra-eclesiástica. E no início da década de 1860, a organização ou estabelecimento de uma estrutura organizacional que unisse as diferentes congregações espalhadas pelo território, pelo noroeste dos Estados Unidos, e que seria uma estrutura interdenominacional. Mas esse processo também ocorreu, eu creio que 3 passos significativos devem ser destacados nesse processo. O primeiro deles foi a escolha de um nome para a organização. Eu tinha uns amigos, na época que a gente estava na Andrews, e que o casal não conseguiu se acertar quanto à escolha de um nome. E no fim venceu o prazo e aquela criança ficou sem nome. Depois de tempos é que adotaram um nome, era sempre Baby tal e tal. E a nossa igreja também ficou um tempo sem um nome. Muitas outras nomenclaturas eles usavam, o povo remanescente, etc., a igreja de Filadélfia, você já deve ter ouvido alguns desses nomes. Mas para organizar uma igreja não tem como organizar sem um nome, tem que ter. Só que nesse processo de escolha de um nome, o que pesou realmente foi a organização da obra de publicações, a nossa editora. E então, numa reunião, e que ocorreu precisamente no dia 1º de outubro de 1860, foi escolhido o nome Adventistas do Sétimo Dia. E nós temos um slide que foi preparado pelo Uriel, onde você encontra ali exatamente o voto que nós chamemos Adventistas do Sétimo Dia. A primeira proposta do nome foi de David Hewitt, aquele que é considerado como o homem mais honesto da cidade. Você já ouviu essa história lá, morador de Battle Creek. Mas eles acharam que não estava bem formulado. E aí o mesmo nome foi colocado e outro indivíduo fez a proposta. O segundo passo foi então a organização de associações estaduais ou regionais. Com exceção de uma associação que eu lembro, pelo menos todas cobriam todo um estado. A Associação de Michigan, a Associação do Estado de Nova York, a Associação do Estado tal e tal. E isso ocorreu em outubro de 1881, e nós temos um slide desse voto também, de 61. Obrigado, 1861. E depois
Outras 6 associações foram organizadas no ano seguinte. Portanto, por ocasião da organização da Associação Geral, nós já tínhamos 7 associações. Lógico, não compare com as nossas de hoje, elas eram pequenas. O número de membros em 1863 era só 3.500. Eu acho que se você brincar, em Engenheiro Coelho já tem isso. Hoje, eu não sei quantos membros nós temos no nosso registro como igreja aqui. Pois é, faltando 1.000, você pega da redondeza aqui, você já quase completa, né? Mas, então, em 1863, aqui nós temos o voto da organização da Associação Geral também, onde você vai ver ali que todo as praxes da associação foram estabelecidas. Portanto, em 1863, a igreja já tinha 3 níveis organizacionais. Ela contava com igrejas locais, isso é mostrado no próximo slide, aqui a sede da igreja, mas você tem igrejas locais, associações estaduais e associação geral. Foi em 1901 que começaram a ser introduzidas as uniões, e ali por 1913 a 17, ali dependendo, as divisões. Mas naquela época, grande parte dos membros se restringiam aos Estados Unidos e ao Canadá. Mas mais e mais começou a surgir uma consciência mundial. No início, eles criam que já haviam cumprido a sua missão, não missão para o mundo. Depois, alguém sugeriu e escreveu para a Review um artigo muito interessante. Escuta, alguém perguntou, nós devemos pregar o Evangelho para o mundo, não é isso que diz a Bíblia? E a resposta que a pessoa disse foi, sim, nós devemos. Mas aqui nos Estados Unidos nós temos representantes de todos os países do mundo que vieram aqui como imigrantes. Então, pregar para esses indivíduos aqui, nós estamos pregando para o mundo. É muito confortador, né? Seria a mesma coisa que nessa manhã dizer, nós não precisamos mais evangelizar o estado do Paraná, nem Rio de Janeiro, nem Espírito Santo, ou seja lá o que você quiser, porque já temos estudantes que representem aqui. Então nós só pregamos aqui na igreja e está tudo resolvido. Mas mais e mais eles se conscientizaram de que deveriam pregar para o mundo. E esse processo de conscientização da igreja, embora algumas coisas e alguns missionários por sua conta foram antes, culminou com o dia 15 de setembro de 1874, quando J.N. Andrews e seus 2 filhos, Charles e Mary, deixaram o porto de Boston no navio Atlas rumo à Europa, como primeiro missionário oficial da igreja. E aquilo marcou o início do movimento missionário adventista que haveria de abranger ou circundar todo o mundo. Vários anos se passaram para que outras regiões do mundo começassem a ser atingidas. E em 1885, partiu S.N. Haskell e outros para a Austrália. Esse Haskell, que se você não é familiarizado com o nome, é o mesmo indivíduo que introduziu os estudos bíblicos na nossa igreja. E o mesmo indivíduo que propôs casamento para a senhora White quando ela já era viúva, e ele também. E chegou para a senhora White e disse o seguinte, senhora White, você sabia que o senhor me revelou que nós deveríamos casar? E a resposta dela foi, pois é, mas o senhor não me revelou isso que você está dizendo. E ficou por isso. Né? Em 1887, D.A. Robinson foi para a África do Sul. Em 1890, mais precisamente no dia 20 de outubro, a escuna adventista, o navio à vela Pitcairn, deixou o porto de São Francisco,
na Califórnia, levando os primeiros missionários para os temidos mares do sul do Pacífico. Aquela é uma história romântica e impressionante das nossas missões. Há um livro grosso que eu gosto muito que fala sobre os em meio aos canibais e caçadores de cabeças. Muitos dos nossos missionários padeceram tremendamente lá. Esse navio continuou sendo usado por anos, e sabe que ali começou também a oferta da escola sabatina para patrocinar a construção desse barco. E ele continuou sendo usado até que finalmente rotas comerciais marítimas atingiram aquela região e então o barco foi desativado, vendido. Em 1894, F.H. Westphal, ou Westphal, dependendo da pronúncia que você quiser dar ao nome, veio para a América do Sul. Em 1895, Robinson para a Índia. Em 1901, a denominação já havia alcançado um total de 78 mil membros e tinha organizado 41 missões em todas as importantes regiões do mundo, exceto a China. Se você quiser ler um livro muito interessante, eu tenho aqui, está projetado lá também, é esse livro, Our Story of Missions, de William Spicer, que foi secretário da Associação Geral e presidente da Associação Geral. E ele viajou o mundo praticamente para ver onde a igreja poderia plantar a tocha do Evangelho. E tem histórias muito emocionantes. Eu lembro de uma delas, de uma das ilhas do Pacífico, onde um casal foi muito mal recebido, porque o povo, os nativos, eram antagônicos. Ele teve que trazer o seu carregamento com suas próprias mãos, subindo as montanhas sem que ninguém o ajudasse. E finalmente ele contraiu uma doença tropical e acabou morrendo. E sua pobre esposa viúva ficou ali entre aqueles nativos terríveis. Ela teve que orar, ele foi sepultado lá mesmo. E depois ela conseguiu, com a ajuda de alguém que se mostrou bastante amigo, levar de barco até uma missão não tão distante. E depois ela voltou para o seu país, a Austrália. E lá ela pregou para os estudantes dizendo: eu espero que entre vocês aqui se levantem alguém que possa voltar para aquela ilha e levar avante o trabalho que deixado pelo meu esposo. Os missionários tinham paixão pelas almas e não havia esforços que fossem demasiadamente grandes para eles plantarem o Evangelho. Os missionários daquela época sabiam que o campo missionário era muitas vezes um caminho sem retorno. Você ia e talvez ali você seria sepultado. Talvez o cônjuge ou filhos ficariam para trás. O mesmo ocorreu na nossa Amazônia. Incontaminados pelo espírito político carreirista que afeta um número significativo de obreiros de nossa geração, aqueles missionários entendiam que, à luz da cruz do Calvário, nenhum sacrifício era demasiadamente grande para ser feito em favor daquele que deu sua vida pela vida do mundo. Sem dúvida, aquela era uma geração motivada pelo espírito do apóstolo Paulo, registrado em Atos capítulo 20 e 24. E se você tiver sua Bíblia, vamos dar uma olhadinha nesse texto ainda. Atos capítulo 20, verso 24. E quem sabe independente se você for obreiro, se tornar obreiro ou não, quem sabe poderia ser o moto da sua vida, como era do apóstolo Paulo. Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo,
conquanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. É lamentável que hoje nós temos uma geração que se considera mais importante do que o trabalho que fazem. Eu às vezes fico pensando no apóstolo João. Ele tinha todos os motivos do mundo para reclamar que ele foi o discípulo amado de Jesus, muito capaz de estar lá trancado na ilha de Patmos, praticamente sem muitas opções entre os prisioneiros do Império Romano. Mas foi lá naquele cativeiro que Deus usou e legou para nós, como diz o texto bíblico até, recebeu as visões do Apocalipse e nos legou o Apocalipse. O que seria de nós sem o Apocalipse? Você pode estar no lugar que acha mais desgraçado possível nesse mundo, mas se Deus quer, Ele pode transformar, o Deus que transforma males em bens pode transformar o seu cativeiro numa grande bênção. E hoje, o tempo passou, e como eu mencionei, em abril desse ano, nós tivemos em Battle Creek uma reunião, aliás, em alusão aos 150 anos da Organização Adventista, e naquela ocasião o pastor Ted Wilson falou o que o Renato mencionou aqui, o pastor Renato, de que não era uma comemoração, porque nós já gostaríamos de estar no céu. Mas você pode até agradecer, como eu tenho ouvido várias pessoas fazerem, graças a Deus que Deus segurou um pouco o mundo, pelo menos eu vim à existência e tenho oportunidade de salvação. Mas em algum momento a história vai encerrar. Como já mencionado, em 1863 a igreja contava com 3.500 membros. Hoje nós nos aproximamos quase dos 20 milhões de membros. Naquela época, eram praticamente 2 países e literatura enviado para alguns lugares de fora. Hoje nós temos presença adventista, de acordo com a última edição que acabou de ser publicada do Yearbook, em 208 países reconhecidos pela ONU. E nós temos, você tem uma ideia, em vez de simplesmente termos ali, nem divisões tínhamos, hoje temos 13, 122 uniões. E temos também um número de 600 campos locais, associações, missões e campos locais. Portanto, a igreja hoje é muito mais ampla e complexa. Deus abençoou profundamente esse movimento quanto ao seu crescimento e expansão geográfica, crescimento numérico e expansão geográfica. Mas nós também enfrentamos hoje grandes desafios. E eu gostaria de compartilhar com você, ou pelo menos destacar, 3 grandes desafios que nós enfrentamos hoje como igreja. O primeiro deles é a passagem do tempo. Nenhum dos nossos pioneiros, e nem da segunda geração de pioneiros e de muitos dos obreiros do século passado imaginaria que nós estaríamos nesse mundo ainda no ano de 2013. E quem sabe alguns anos mais. Isso tem um efeito muito difícil. Você vai ver que na parábola das 10 virgens é dito: e tardando o noivo, todas adormeceram. A passagem do tempo gera uma letargia em nosso meio. E uma perda da identidade. Ernst Troeltsch, o famoso teólogo alemão, ele publicou um livro em 1912 em alemão e foi publicado em 1931, intitulado Os Ensinamentos Sociais das Igrejas Cristãs. E nesse livro ele é um dos pioneiros da ideia de que no 2º e 3º século da existência de um movimento, ele normalmente acaba sendo reabsorvido pela própria cultura que ele originalmente tensionava
reformar e acaba perdendo a sua identidade. E nós, como igreja, estamos hoje enfrentando esse desafio, o desafio do 2º século de nossa existência. Onde muitas coisas, como eu falei alguns anos atrás, aqui nessa igreja, nós temos pecado despecaminado e muitas pessoas, cerveja sem álcool, café descafeinado e pecado despecaminado. Então o pecado para muitos de nós se tornou nosso amigo. E essa aproximação dos valores antagônicos ao cristianismo da nossa cultura está nos atingindo tremendamente. Em segundo lugar, uma diversidade cultural muito grande. Na sua oração sacerdotal, Cristo disse: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Mas hoje a igreja, ela tem uma diversidade cultural impressionante. Se você viajar para algumas regiões do mundo, nem parece que nós somos irmãos. Em alguns lugares a igreja está sofrendo tremendamente os efeitos do secularismo. Eu costumo dizer que o secularismo não é um problema. O mundo é secularizado em muitas regiões. Em outras regiões é místico. Mas, de qualquer forma, o problema é quando o secularismo do mundo é aceito pela igreja. E se o secularismo do mundo, quando ingressa na igreja, é absorvido pelos ministros ou pelos líderes da igreja, aí a coisa praticamente não tem mais esperança. E isso tem ocorrido em alguns lugares. Leroy Fromm, no seu livro A Vinda do Consolador, ele diz: enquanto a igreja está evangelizando o mundo está secularizando a igreja. E assim os esforços desta são neutralizados. É um caminho praticamente inevitável. Em terceiro e último lugar, e essa é uma coisa que cada um de nós deveria pensar muito bem, é o dilema do perfil das novas gerações. Em 1 Samuel 8,5, você vai ver aquele incidente onde se escolhe um rei. E então, os líderes de Israel chegam para Samuel e diz: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Escolha para nós um rei que nos governe como todas as nações têm. Você já viu que nós não queremos ser diferentes do mundo? Nós queremos ser como eles. Se dissesse, escolha-nos um rei, está tudo bem. Só que ali diz o seguinte: como tem todas as nações. Queremos ser iguais ao mundo. Agora, o que eu gostaria de destacar nesse momento é o início dessa expressão. Vê, já estás velho, em outras palavras, sai do caminho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Quantas famílias e gente muito boa dentro dessa igreja, em todos os níveis de liderança possível, choram e oram, porque seus filhos não mais têm os valores da fé que uma vez tiveram e que lhes foi ensinado em casa. Os pais ensinam determinados valores, mas quando chega a hora de ir para a universidade, e pela influência dos colegas e amigos, esses valores são esquecidos. E tudo o que resta são recordações. Sabe que importantes pesquisas realizadas dentro da nossa igreja, tanto aqui no Brasil, eu me surpreendi muito, que eu participei um pouquinho de perto em dar uma olhadinha nos resultados da pesquisa feita aqui no Brasil. E pelo menos em uma das uniões eu não observei as demais, 51% dos jovens adventistas não têm mais nem o hábito de orar antes das refeições. Eu lembro que o pastor Dwight Nelson dizia que muitas vezes a gente vai para o restaurante lá e a pessoa fica lá esfregando a mão ali e diz: puxa, esse cara está muito cansado, mas ninguém chega à conclusão de que ele está orando, só está disfarçando um pouco, né? Mas nem isso mais. A pesquisa do Velho Gênesis, que é uma pesquisa feita com os estudantes das nossas escolas, desde a 5ª
até o final do ensino médio nos Estados Unidos, um trabalho grande, revelou que em 1990, 16% dos jovens, dos adolescentes, das crianças e adolescentes adventistas liam o Espírito de Profecia pelo menos uma vez por... 13%, desculpe. Uma vez por semana. 10 anos depois, a mesma pesquisa, quando repetida, demonstrou que era apenas 6%. E a última pesquisa feita, 10 anos depois, apenas 2%. E os que coordenam a pesquisa, eu até recebi um e-mail deles, estão pensando em eliminar essa pergunta da pesquisa porque se tornou irrelevante. Aonde nós vamos parar com a nova geração, que não lê mais? Estudos com crianças têm dito que crianças ainda leem, só que nessas pesquisas elas são muito subjetivas e artificiais porque consideram até o período de navegação na internet como leitura. Mas pergunta quantos deles realmente pegam um livro para ler ou a Bíblia. Nós temos hoje todo tipo de distorções. E a pergunta é, se Jesus não voltar em nossos dias, que perfil de adventismo nós teremos? Quando a liderança da igreja estiver na mão das novas gerações. Hoje os desafios são grandes. E o mundo e a igreja são bem diferentes do que em 1863, quando a Associação Geral foi organizada. Mas eu gostaria de, chegando perto de nossa conclusão, lhes dizer que nós necessitamos, como igreja, de uma nova geração, com o mesmo fervor, dedicação e espírito de sacrifício pela causa manifestado pelos pioneiros e pelos missionários da igreja. Eu tenho boa relação com os líderes da igreja adventista e com o mundo teológico adventista em diferentes lugares, mas tem um grupo que a mim me causa admiração mais do que todos. São aqueles indivíduos que, abandonando uma carreira brilhante, vão para os lugares mais remotos da terra, para ali plantar levar a tocha do Evangelho, em meio às agruras e vicissidades da vida, não considerando a vida preciosa para eles mesmos. J.N. Andrews era um homem que tinha esse perfil, e com um aguçado pensamento analítico. Antes de ler os escritos de J.N. Andrews, eu achei que ele era mais um mito por ter sido um missionário. Mas entre os pioneiros talvez nenhum tivesse uma força de argumentação tão forte e um pensamento tão lógico como J.N. Andrews. Você deve ter ouvido falar que certa vez alguém perguntou para Andrews e disse: é verdade que você sabe toda a Bíblia de memória? E ele disse: eu não me atreveria a dizer isso em relação com o Antigo Testamento, embora eu conheça grandes porções de memória. Mas o Novo Testamento, se for perdido, eu posso reproduzi-lo palavra por palavra. Quando ele foi para a Europa, Ellen White até escreveu para os irmãos da Europa dizendo: nós vos enviamos o homem mais preparado em nosso meio. E Ellen White, às vezes, até dizia para ele: você escreve profundo demais. Porque você sabe que o argumento mais eficaz é o mais simples, que o indivíduo fica até um pouco parecendo como ridículo. Mas ele aprofundava o pensamento de uma tal maneira, pela agudez que tinha. Ele falava várias línguas, e na sua biblioteca, eu estava um dia olhando a biblioteca e encontrei uma gramática de português. Não sei o quanto ele sabia de português, mas em casa, quando chegaram na Europa, o trato era falar apenas francês ou alemão. Mas, de qualquer maneira, ele casou-se em 1858 e conviveu com sua esposa, querida esposa, Angelina, em português, por 13 anos. E quando ela faleceu, em 72, ele escreveu para a Review o obituário, dizendo que nunca ela reclamou uma única vez dos longos períodos fora de casa que ele viajava pregando o Evangelho e evangelizando.
Nunca tiveram uma desavença. Mas ele, já viúvo, como eu já mencionei, no dia 15 de setembro de 1874, ele partiu para a Europa com seus 2 filhos, Charles, ou Carlos, como quiserem, de 17 anos, e Mary, com quase 13 anos. E eles foram para lá. A cozinheira que eles tinham é relatada como nunca encontrando uma pessoa que cozinhava pior do que ela. Mas a filha Mary, ainda jovem, ela era o grande apoio, como o menino também, do pai. Ela era revisora e editora de francês, da revista que eles tinham. E eles fizeram um trabalho, se sacrificar em favor da causa. Mas um dia, Mary começou a tossir. E a tosse não foi melhorando. Foi cada vez piorando mais e mais. Foram buscar um diagnóstico médico e constatou que ela estava com tuberculose. E tentaram outra posição também. E ele viu que não tinha como tratar mais. E aí ele escreveu uma carta, ele deveria assistir à Conferência Geral de 1878 em Battle Creek. Como um delegado, ele voltaria para participar das reuniões. E ele escreveu uma carta para a liderança da igreja dizendo: eu sirvo aqui no campo missionário. E a minha filha está muito doente e não há esperança para ela aqui. Vocês permitiriam que eu levasse a minha filha por minhas próprias custas? Eu pago todas as despesas de viagem dela com o recurso que eu tenho, embora pequeno, mas eu não gostaria de ser pesado à igreja. E eles deixaram. E então, ele levou, na esperança de que o famoso doutor John Harvey Kellogg pudesse tratá-la. E quando chegou no sanatório de Battle Creek, que era renomado, o diagnóstico foi o mesmo. Ele disse: realmente, não tem o que nós possamos fazer. E ela ficou no sanatório, mas J.N. Andrews, o pai, não saía do seu quarto. E o doutor Kellogg disse: Andrews, John, você tem que sair, porque se você ficar do lado da sua filha, você vai contrair a mesma doença e vai morrer dela. Mas o amor de pai não permitiu. E ele ficou do lado da sua querida filha até o dia 27 de novembro de 1878, quando ela faleceu. Ela foi levada, então, para Rochester e foi sepultada no mesmo cemitério onde sua mãe já estava. O irmão Charles escreveu da Europa, dizendo: nossa separação será curta, nós não precisamos nos entristecer porque Jesus voltará logo. Mas J.N. Andrews voltou para a Europa para continuar o trabalho. E lá na Europa, não demorou muito, ele começou a tossir também. E o diagnóstico foi o mesmo. E a sua saúde foi sendo debilitada. Ele não conseguia mais cumprir os seus compromissos editoriais como antes. E ele percebeu que iria morrer. E ele escreveu uma carta para o seu concunhado, porque a falecida esposa dele era irmã da esposa de Uriah Smith, o seu cunhado. E então, ele diz o seguinte: Uriah, que era o editor da revista adventista da igreja, eu sei que você tem uma grande consideração por mim, mas eu temo uma coisa, que na minha nota fúnebre, no meu obituário, você acabe dizendo mais do que deveria. Pelo parentesco que temos e pela amizade que mantivemos, eu faço um pedido: escreva o meu obituário de uma maneira bem curta, sucinta e diga que eu descansei no Senhor. Mas não me elogie, porque eu não mereço. E se você ler o obituário na review, você vai ver que Uriah Smith realmente cumpriu a promessa, ou pedido. E
Mas o tempo foi passando e chegou o mês de outubro de 1883 e era a reunião dos obreiros que já existiam lá na Europa. A saúde de J.N. Andrews estava muito debilitada. Ele já não tinha mais nem noção de tempo. Ele até achava que era outro dia da semana do que era. A sua mãe estava do lado dele. E então os obreiros vieram para orar com ele. Subiram no piso superior da casa, o segundo piso, para orar com ele. E então ele pediu um pedaço de papel e ele disse que teria ainda um último desejo antes de morrer. E esse desejo era que ele tinha uma pequena economia de $500 que ele havia conseguido guardar ao longo do tempo, e aquela economia seria passada para o avanço da causa adventista na Europa. E enquanto eles oravam, ele finalmente adormeceu. É desse tipo de geração, ou de perfil, que nós necessitamos hoje como igreja. Nós estamos distanciados 150 anos, desde que a igreja foi organizada, oficialmente. Essa igreja não custou nada para você nem para mim. A gente pode servi-la, mas o grande problema é que nós a herdamos. E como não custou nada para nós, pouco valorizamos. Nós precisamos, desesperadamente, que uma geração com esse perfil surja em nosso meio, que estejam mais dispostos a se sacrificar pela causa do que buscar os direitos e privilégios que têm. Será que nunca mais se levantarão em nosso meio homens e mulheres, jovens e mesmo crianças com esse perfil? Nunca mais teremos um J.N. Andrews, um Tiago White, um Guilherme Miller, um José Bates, que se sacrificaram completamente pela causa, sem reservas. O tempo mudou, mas o espírito deve permanecer o mesmo. E eu gostaria que você saísse daqui com uma convicção: eu tenho que ser diferente. A vida é demasiadamente cômoda para mim, mas eu devo me dedicar completamente. Afinal, aquele moto do prefácio do livro Mensagens aos Jovens, o Evangelho a todo mundo em nossa geração, deveria se cumprir em nossos dias, pelo menos. Que Deus abençoe a sua vida e a minha, e que nós possamos ser homens e mulheres inspirados pelas gerações passadas, para que o Evangelho possa chegar até os confins da terra em nossos dias e vejamos Jesus voltar. Nós vamos terminar com um hino, que é Os Heróis da Fé. E eu lhe diria o seguinte: enquanto este hino for sendo apresentado, você eleve a Deus uma oração. E se você gostaria de colocar a sua vida sob o altar, coloque-se em pé e estenda ou faça uma prece a Deus dizendo: Senhor, eu desperdicei já muito da minha vida. Talvez eu não fui o que eu poderia ser, mas eu gostaria que você contasse comigo e que juntos, você e eu, e todos nós, possamos escrever, pela graça de Deus, os capítulos finais da igreja nesse mundo. Amém.